Meu nome é Felipe Rocha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a história da viúva e a multiplicação de azeite, que está relatada lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. E logo em seguida eu vou falar um pouco da minha história também, onde o Senhor abriu uma porta de trabalho, uma renda extra, que depois ela se tornou a minha renda principal, que foi a fabricação de pastéis congelados. Então fique conosco até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer as lições que me ajudaram nesta caminhada, pois no momento em que eu abri esta renda extra eu estava muito endividado, estava passando por uma série de problemas e o Senhor, Ele me abençoou, assim como Ele abençoou esta viúva com a multiplicação de azeite. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vou começar com a história da viúva. Ela era uma mulher que estava muito endividada, pois o seu esposo, que era servo do Senhor, ele havia morrido e os credores da dívida estavam indo até a casa daquela viúva, querendo levar os seus 2 filhos como escravos para quitar aquela dívida. E ela, muito desesperada, correu até o profeta Eliseu. Já imaginou que situação difícil que aquela mulher estava vivendo? Então, depois que ela disse que não tinha nada, ela se lembra que tem um pouco de azeite na vasilha. Ela disse: não, eu tenho um pouco de azeite lá em casa. Então o profeta Eliseu diz assim: vá até os seus vizinhos, pegue vasilhas, recade o máximo que você puder e depois você vai espalhando o azeite nessas vasilhas. Ela poderia estar incrédula, ela poderia pensar: mas como isso vai resolver o meu problema? Como esse azeite vai multiplicar? Ela poderia colocar várias desculpas, mas ela simplesmente obedeceu a orientação do profeta Eliseu. E assim que ela arrecadou várias vasilhas, fechou a porta da sua casa, ficou ela e os seus filhos, ela começou a despejar o azeite nas vasilhas e o Senhor fez um milagre. O Senhor multiplicou aquele azeite até encher todas as vasilhas. Depois que as vasilhas acabaram, aquele azeite parou de se multiplicar. Então ela foi até o profeta e pediu novamente a orientação: o que eu devo fazer? E ele disse: venda o azeite, pague sua dívida, o que sobrar você vai viver do resto. Você vai negociando, você vai comprando e o Senhor vai continuar lhe abençoando. Foi aí que o Senhor mudou a história daquela viúva. Agora eu vou falar um pouco da minha história, como eu comecei a fazer os pastéis. Eu estava trabalhando como CLT. Eu era funcionário de um supermercado, só que aquele salário não era o suficiente para manter a minha família. O Senhor me orientou: olha, igual a viúva, o que você tem em casa, o que você sabe fazer, comece pelo que você sabe. A princípio eu não queria trabalhar com os pastéis, mas apareceu um irmão na igreja que ele tinha um buffet, trabalhava com festas, e eu conversando com ele, ele disse: olha, por que você não faz pastéis congelados? Realmente é uma boa ideia. Perguntei a ele: você vai comprar os pastéis? E ele disse: não, eu compro. Então, com o dinheiro dos pastéis que ele comprava, foi aí que eu comecei a comprar os equipamentos necessários, uma frise, uma placa, tudo que era preciso para começar um novo negócio. E veja que interessante, começou sem muito investimento, começou sem que eu precisasse gastar muito dinheiro, sem que eu precisasse correr muitos riscos. Depois de um tempo eu consegui abrir a pastelaria, uma loja física, e consegui sair do emprego que eu estava, comecei a trabalhar apenas com pastéis. Foi aí que eu deixei de ter uma renda extra com os pastéis congelados para ter a minha renda principal, e o Senhor foi me abençoando gradativamente. Quero deixar aqui 3 dicas para que você coloque em prática na sua vida também. Não sei como está a sua situação, talvez você esteja precisando de uma renda extra, talvez você esteja muito endividado. Primeira dica é: procure algo que você não corra muito risco. Veja que a orientação que o profeta Eliseu lhe deu para aquela viúva, ele perguntou: o que você tem em casa? Então procure o que você já sabe fazer. Se você sabe fazer brigadeiro, talvez se você mora em um condomínio que as pessoas tenham muitos animais, elas não conseguem sair para passear com os cachorros, se disponibilize para passear com aqueles animais. Você pode criar uma boa fonte de renda através disso e você não vai ter nenhum gasto com o investimento. O investimento que você vai fazer é apenas do seu tempo, porque infelizmente pessoas querem montar um negócio novo, mas só querem montar se estiverem gastando muito dinheiro. E ao invés de você resolver a sua situação financeira, você vai ficar ainda mais endividado, porque você vai estar correndo muito risco, pode ser que dê certo ou não. Então procure o que você tem dentro de casa, o que você sabe fazer, que você gaste pouco dinheiro, que você tenha um bom retorno
ao longo do tempo, que o Senhor ele vai lhe abençoando, o Senhor ele vai multiplicando, ele vai abrindo as portas, vai mandando clientes para você. A segunda dica é: não seja preguiçoso. Se o Senhor abrir uma porta para você, se o Senhor está lhe dando esta oportunidade, aproveite, agarre esta oportunidade. Na época eu trabalhava o dia todo. Quando chegava de tardezinha para de noite, eu ia trabalhar novamente, porque eu estava numa situação difícil, precisava sair daquela situação. Eu não poderia me dar o luxo, não, eu já trabalhei, eu não vou trabalhar de novo. Não poderia fazer isso. E se eu tivesse perdido aquela oportunidade, como é que eu teria a pastelaria hoje? Hoje nossa pastelaria ela tem mais de 10 funcionários, um bom faturamento anual, tudo isso graças a Deus, que o Senhor ele nos abençoou. Não foi fácil, não é fácil, é difícil, é custoso, é trabalhoso, mas isso é necessário. A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diz assim: veja o exemplo da formiga. Ela trabalha ali no verão, ela se prepara para o período difícil. Se você já está no período difícil, é que você tem que correr atrás, você tem que se preparar mesmo. A melhor hora de você fazer uma renda extra ou você se preparar para o futuro é quando você não está precisando. Se você estiver precisando, vai ser ainda mais complicado, certo? E a terceira dica que eu quero deixar para vocês é: seja humilde. Seja humilde. Aceite o conselho de outras pessoas, veja quem tem mais experiência do que você. Neste momento, aquele irmão da igreja ele tinha um buffet, ele já fazia festas, já trabalhava com salgados e ele me orientou. Eu poderia muito bem não seguir os seus conselhos, não seguir a sua orientação, mas eu fiz justamente ao contrário e o Senhor muito me abençoou. Em outras áreas da minha vida também, eu fui seguindo o conselho de outras pessoas que eram mais experientes do que eu. Então, que vocês venham colocar em prática todos esses ensinamentos, que eu creio que o Senhor ele vai mudar a sua vida, a sua realidade. Amém? Então, se gostou do vídeo, está aqui até agora, já deixa um like e compartilha esse vídeo com outra pessoa também.